Olá, meus amores, bom dia! Vamos agora para a nossa aula de ciências, tá bom? No capítulo 6, nós vamos começar aqui, nosso módulo 3 em ciências. E o capítulo inicial é o capítulo 6, que vai falar sobre luz. Abra o teu livro aí na página 184, certo? 184. Beleza? Abriram? Nós vamos falar sobre luz e, como de costume, vamos fazer a leitura. Diz assim: era uma vez. Muitas histórias começam com essas palavras e são contadas de várias maneiras. O teatro de sombra também tem a própria maneira de narrar uma história. Quanto às sombras, elas não existem somente nesse tipo de teatro. Se andarmos sob a luz do sol, seja por onde for, haverá uma sombra seguindo nossos passos. Esse evento está relacionado à luz. A imagem que está retratada nessas duas páginas é o Teatro de Sombra na Indonésia 2016. Então, realmente, como eu disse aqui, quando a gente está sobre alguma luz, ela vai refletir uma sombra, a luz do sol. Quem nunca tentou seguir os seus passos de acordo com a sombra? Diz: meu Deus, essa sombra está me seguindo? Porque a luz do sol, ela reflete uma sombra. Você já assistiu a um teatro de sombras? E aí, você já assistiu? Em caso afirmativo, comente com os colegas. Gente, o teatro de sombra, ele é muito, muito, muito legal. Depois procurem na internet teatro de sombra, para vocês verem como é. Como você acha que é feito um teatro de sombras? Como será que é feito? É o reflexo das imagens sobre a luz. Cite uma situação do seu dia a dia em que seja possível observar sombras. E aí, qual situação nós podemos observar sombra? Como a gente acabou de falar. Nossa própria sombra quando a gente está sob o sol. Quando tem algum objeto que está sob a luz, também vai refletir uma sombra, tá? Observe ao seu redor, vê se você veja alguma sombra. Aqui eu tô vendo a sombra do celular aqui que está na minha frente, tá? Então, porque tem a luz do sol bem ali batendo na janela. A luz em nosso cotidiano. Veja a fotografia a seguir. Então, olha só, um show de um cantor brasileiro na cidade de São Paulo 2016. Vamos começar pela leitura embaixo, depois nós voltamos para a questão. Diz assim: a luz é muito importante em nosso cotidiano, pois nos permite enxergar o que está ao nosso redor. Se não tivesse luz, a gente não ia enxergar nada, né, gente? Então, a luz do sol é uma luz natural, essencial para a nossa vida, essencial para a vida humana, e para também um dos benefícios é fazer com que a gente enxergue o que está ao nosso redor. Durante o dia, podemos aproveitar a luz solar para iluminar os ambientes da residência, por exemplo, que contribui para a economia de energia elétrica. Então, durante o dia, as luzes das nossas casas não estão acesas. Por quê? Porque nós temos a luz solar, nós temos a luz natural. Durante a noite, ou mesmo durante o dia em ambientes fechados, geralmente é necessário usar iluminação artificial, como lâmpadas elétricas, a fim de enxergarmos o que está ao nosso redor. Então, em caso de casa, de residência, qualquer local, durante o dia que seja escuro, às vezes é necessário utilizar a iluminação artificial, que são as lâmpadas, tá? Considerando tudo isso, podemos concluir que o sentido da visão está diretamente relacionado à luz. Se você fechar um olho, você não vai conseguir enxergar perfeitamente o que está para cá, a luz daqui. Agora, se você abrir os dois olhos, você vai conseguir ver uma luz mais forte, tá? Porque a nossa visão estará relacionada com a luz, totalmente relacionada. Diz assim: quando não é possível aproveitar a luz do sol, temos de usar a luz emitida por lâmpadas elétricas para enxergarmos o ambiente. Então, nós temos aqui a imagem de uma menina estudando com um abajurzinho, luz artificial. Agora, vamos voltar para a primeira e a segunda questão. O que você identifica mais facilmente na imagem? Por quê? O que está mais nítido nessa imagem? As luzes, porque o ambiente está escuro, então as luzes estão destacando, certo? Os reflexos das luzes. O que deve ser feito para que uma pessoa na plateia veja detalhadamente todos os elementos do palco? Novamente, né, gente, são as luzes, tá? Então, existem dois tipos de luzes: as luzes naturais e as luzes artificiais, tá? Então, vocês já conhecem quais são as luzes artificiais, que são
as luzes do poste, as lâmpadas, tá? Então, a natural é a luz do sol, certo?